Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre por que precisamos estabelecer metas. Tenho certeza que até o final do vídeo, que se você não tiver metas estabelecidas, você irá estabelecer. Para aqueles que já têm, assistam, porque também vou dar mais algumas informações importantes da necessidade de você manter esse comportamento de estabelecer metas. Não ter metas estabelecidas é como estar num barco à deriva, sem um sistema de navegação. Quando você está numa situação dessa, você nem sabe aonde você vai ancorar, assim como também você pode muito bem imaginar que está saindo do canto e está parado no mesmo canto, ou está andando em círculos. Existe uma pesquisa que foi realizada em Harvard entre 1979 e 1989. Nessa época eu não era nem nascido ainda. E eles perguntaram a todos os formandos de 79 se eles tinham metas estabelecidas e escritas e se tinham planos definidos. 86%, 84% na realidade, dos formandos disseram que não tinham metas estabelecidas e não tinham planos definidos nem nada escrito. O objetivo deles era terminar ali a formação. 13% dos pesquisados informaram que tinham metas estabelecidas mentalmente, não tinham escritas e não tinham um plano definido. E apenas 3% dos pesquisados, dos formandos, informaram que tinham metas estabelecidas, estavam escritas e que a maioria deles tinham planos definidos para alcançar essas metas. Em 1989, quer dizer, 10 anos depois, eles procuraram esses mesmos formandos para avaliar como estava a situação deles profissional. Todos os outros 84% que não tinham metas definidas, eles estavam trabalhando a maioria trabalhando na área em que se formou e ganhavam o equivalente a um profissional com a mesma, vamos dizer assim, especificidade ou características ou comportamentos que eles tinham, também baseado na sua formação. Os 13% que tinham metas definidas mentalmente estavam em média cada um ganhando o dobro do que cada um dos outros 86%. E o mais incrível é que aqueles 3% que tinham metas definidas, tinham planos ou estavam inscritas e a maioria tinha seus planos definidos, estavam em média ganhando cada um a soma de todos os outros 97%. Então isso já, por resumir, já mostra, o quanto é importante a gente definir metas. Por conta de nós estarmos com o norte, com a direção, como é o exemplo do barco, assim como isso acaba aqui nos fortalecendo e nos dando uma direção quando algumas coisas acontecem. Outro fator importante é a própria questão da nossa zona de conforto. Quando a gente não estabelece metas, muitas vezes a gente pode permanecer naquela mesma função ou naquele mesmo trabalho durante muito e muito tempo. E isso acaba nos trazendo um hábito que acaba nos deixando numa zona de conforto. Ah, Rafa, mas a zona de conforto ela é importante. Acredito que você não acredita nisso, senão você não estaria assistindo esse vídeo, e a zona de conforto, o conforto sim é importante, mas a zona de conforto é perigosa, principalmente profissionalmente. Por que ela é perigosa, a zona de conforto? Porque, por exemplo, você pode estar trabalhando numa empresa, sei lá, há 8 anos, você se acostumou a fazer aquela mesma coisa sempre, e de repente há uma mudança de direção, a empresa é vendida para um outro grupo, muda a sua gerência, e daí para frente a pessoa passa a não ter muita, não vou dizer simpatia com você, ou de alguma forma entende que você não se encaixa na responsabilidade que você tem, ou a empresa vai cortar custo, e aí você nesse momento se vê desempregado, vamos dizer por um exemplo, e tendo de começar algo novo. E o que você aprendeu durante esses 8, 10 anos não mudou do que você aprendeu no primeiro ano, então você tem muita dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Então a zona de conforto, nesse exemplo específico que eu estou dando, ela é muito perigosa.
por conta disso. E quando a gente estabelece metas pra gente, metas para o ano, metas, normalmente, nem preciso explicar como você, nesse vídeo, explicar como vocês vão estabelecer metas, mas naturalmente vocês sabem que tem que ser algo melhor do que o que você tem hoje. Então, como é algo melhor do que você tem hoje, você tem que fazer alguma ação. Isso também é importante. Tá? Eu já conversei isso em outros vídeos, logo vou conversar em outros, mas precisa ter uma ação. Não adianta eu estabelecer uma meta, colocar ela no papel e deixar ela para lá. Tá? Como eu já até expliquei também em outros vídeos, vou explicar aqui novamente, eu posso estabelecer 10 metas, selecionar aquela que é mais importante, aquela que vai trazer impacto maior em outras, mas eu preciso ter uma atividade todo dia dessa meta. Tá? Então, um dos fatores importantes é justamente, um outro dos fatores importantes é eu não entrar nessa zona de conforto. Eu sempre na minha vida, eu sou empreendedor desde os meus 19 anos, né? Eu praticamente nunca bati ponto, vamos dizer assim, mas eu antes de começar a trabalhar, eu sempre tive na minha mente que eu não poderia ficar mais do que 5 anos numa empresa, a não ser que dentro da função que eu exercesse, houvesse comigo um crescimento dentro da empresa, né? Eu tivesse entrado em uma função e fosse para outra. Justamente por essa questão do zona de conforto. Hoje, eu mudarei isso para menos, tá? Eu mudarei isso em vez de 5 anos, eu mudarei para 2 anos. Porque a tecnologia hoje trouxe uma velocidade muito grande de inovação, de aprendizado, né? A gente tem uma facilidade muito grande de aprendizado que se tinha há alguns anos atrás, né? Para não falar da minha idade. Outro fator importante é a questão da própria curva de aprendizagem, né? da nossa capacidade de crescer e de adquirir novos conhecimentos e novos aprendizados. Quando a gente estabelece metas, como o exemplo que eu acabei de dar nesse instante, quando a gente estabelece metas, a gente tem realmente que fazer alguma ação. E isso faz com que eu tenha que voltar a aprender algo, a mudar um comportamento, a mudar um movimento, vamos dizer assim. Outra característica importante não é todo dia que a gente acorda motivado. Independente de a gente trabalhar com o que se gosta ou não, é impossível você acordar todo dia motivado. E quando você tem metas estabelecidas, você vai fazer aquilo que você precisa fazer, que você definiu, porque você quer alcançar aquela meta. E aí vai para um outro característico, um outro ponto importante de estabelecer metas, que é a questão da conquista, que é a questão da autoestima. Quando eu estabeleço metas e vou trabalhando todo dia nelas, tanto esse trabalhar todo dia, ela vai fazer com que cada vez mais eu seja mais positivo com relação ao que eu vou conquistar aquela meta, eu vou chegar até ela. Assim como quando eu conquisto, isso me dá um empoderamento, isso me dá uma força, isso me dá melhora a minha autoestima. É como, por exemplo, você ir para academia, você tem como meta, sei lá, emagrecer 6 quilos, 7 quilos, ou emagrecer, ter mais massa magra, né, como se diz, do que massa gorda, né? Então diminuir isso. Quando você começa a ver o resultado disso, quando você começa a ver vamos dizer, o retorno disso, isso vai melhorando a sua autoestima. Da mesma forma, quando você tem uma meta estabelecida, seja ela mudar de profissão, ou colocar seu negócio, ou aumentar seu salário, ou ter uma renda extra, ou ter uma maior qualidade de vida, né? Ou estar mais próximo da sua família, ter mais convívio com a sua família quando você trabalha muito. Todas essas metas, por exemplo, que eu estou exemplificando agora, quando você começa a ter o retorno, até a conquista dela, isso vai lhe dando mais uma segurança. Então a sua autoestima vai melhorando. E isso vai virando justamente um comportamento cada vez mais positivo. E esse comportamento cada vez mais positivo vai fazendo com que você se sinta melhor. E é interessante porque isso vai virando como se fosse uma bola de neve, no sentido positivo. Então, a importância de estabelecer metas é seríssima, desde que eu queira realmente sair da zona de conforto e desde que eu queira hoje ser melhor do que eu fui ontem. Que eu acredito que vocês todos querem, por isso que estão aqui assistindo o vídeo. Dê um joinha, coloque aí nos comentários se você já tem metas estabelecidas e se não tem, coloque aí nos comentários. Eu estou estabelecendo as minhas metas agora. Pare o vídeo, vá lá, pegue um papel, uma caneta e estabeleça as metas. Ah, Rafa, mas eu não sei como estabelecer,
nem sei como eu faço isso, tá? Não importa. Depois em outro vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas não importa, estabeleça metas, tá? Defina metas agora, algo em que você possa pelo menos saber, bom, eu quero chegar até o final do ano tendo isso, isso e isso conquistado, tá? É isso, agradeço, dê um joinha e sucesso para vocês.